Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Olá, muito boa noite, sejam de novo bem-vindos. Estamos com o programa Conversa Aberta. João Pedro Batista tem 30 anos, é natural da aldeia de Valdeprados, aqui no concelho de Macedo de Cavaleiros. É jornalista de formação, mas atualmente exerce a profissão de professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem desenvolvido um trabalho que visa identificar as estratégias de combate à desinformação, que chega através de notícias falsas, e esse trabalho valeu-lhe a distinção de Jovem Investigador do Ano pela revista Social Sciences. Ninguém melhor que ele para nos falar deste trabalho e também desta distinção, e por isso está esta noite connosco aqui em estúdio. João Pedro, olá, muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. E olha, parabéns, desde já. Obrigado e antes de mais agradecer por estar aqui, é sempre um gosto vir à Rádio Onda Livre. João Pedro, em primeiro lugar gostava que me falasses um pouco de como é que tu enveredaste por esta área de investigação e porquê as notícias falsas. Bem, em primeiro lugar, naturalmente o jornalismo não pode ser estudado e interpretado sem ter em conta o contexto político. E na altura que comecei o meu doutoramento, de facto estávamos naquele auge em que toda a gente começou a ouvir falar do nada a partir do momento das eleições norte-americanas, das fake news, não é? Estava na boca do mundo, na boca dos jornalistas, na boca das pessoas. E, portanto, surge aí um fenómeno que é uma arma política, na realidade, utilizada que já existe há muito tempo. Quer dizer, a desinformação, rumores, conspirações, isso é inerente ao ser humano. Sempre existiu e sempre existirá. Acontece que com as redes sociais tem uma outra dimensão. Tem uma outra dimensão e torna-se uma ameaça, de facto, global, quer ao jornalismo, quer à democracia, essencialmente. E, portanto, achei que seria urgente, mais até por uma questão de urgência, estudar esse tipo de fenómeno, esse instrumento que os nossos políticos, mas também outras pessoas com outros interesses, começavam, de alguma forma, a falsificar notícias. Como noutros tempos há quem falsifique notas, há quem falsifique obras de arte, e a própria palavra fake tem esse significado, não é? Passaram-se a falsificar notícias, o que é muito estranho. E, portanto, a notícia que tem que carregar um valor, sobretudo, de verdade, e a Julieta, como jornalista, sabe disso, portanto, passou-se a criar todo um formato que as pessoas confiam, um formato que as pessoas pensam que é tratado por jornalistas, mas que na realidade tem uma intenção maliciosa, tem uma intenção de enganar e de desacreditar muitas vezes opositores políticos. Portanto, é uma arma muito forte e com as redes sociais, de facto, consegue-se amplificar toda uma mentira e alcançar públicos inimagináveis. João Pedro, é uma arma, como disseste, política, não é? E que se recuarmos no tempo, talvez até possamos associar à propaganda. Correto? Sim, exatamente. Na realidade, as fake news não deixam de ser também elas uma arma de propaganda política, quando são utilizadas nesse propósito. Agora, também temos que pensar, fora até mesmo do contexto político, nós atualmente há sites, supostos sites de notícias, que não tem qualquer jornalista a trabalhar, em que esses sites simplesmente procuram um rendimento financeiro através de uma publicidade que sabemos que é gerada por cliques, que a Google atribui, não é? E, portanto, qual é a melhor forma de rentabilizar esses sites? Através de fazer com que se pareça uma organização de notícias. Então vamos criar notícias. Então, se forem notícias sensacionalistas, bizarras e que não lembram a ninguém, e que as pessoas têm curiosidade em querer saber mais, não é? Portanto, melhor ainda. Portanto, há aqui duas partes, duas motivações. Por um lado, ok, podemos ter uma motivação política, quem cria esse tipo de conteúdos. Por outro lado, também há uma motivação financeira. E na altura das eleições, muitas vezes vieram
algumas investigações jornalísticas mostraram que havia pessoas que dedicavam-se à produção desse tipo de conteúdos, totalmente inventados, e tinham rendimentos extraordinários por causa do tráfego que geravam. Portanto, isto também é um bocadinho fruto daquilo que é o universo digital, não é? Deixou-se de... Hoje em dia é muito complicado distinguir o que é verdade. E agora, constantemente, com a questão da inteligência artificial, o que é que será do nosso futuro, não é? O que é que será também do jornalismo, o que é que será da ação política? E este momento de crispação, de desconfiança, porque nunca houve tanta desconfiança com os jornalistas, nunca houve tanta desconfiança com os agentes políticos, em que está tudo cada vez muito mais polarizado. Acredita-se que as pessoas, os políticos são todos uns corruptos, que as instituições públicas estão todas a falhar. Portanto, neste ambiente tão descontrolado, quem semeia uma mentira a fomentar ainda mais esse ódio, não é? Facilmente consegue obter uma dimensão brutal. E acredito que também haja aqui algum recurso ao sensacionalismo para chegar até às pessoas, até porque sabemos que as pessoas são mais aliciadas por títulos sensacionalistas muitas vezes do que por títulos que não são. Sim, e depois é assim, o título sensacionalista associado a esse tipo de conteúdos vem também um bocadinho daquilo que é a quebra do modelo de negócio do jornalismo. Nós sabemos que as pessoas gostam cada vez menos de ler, sabemos que as pessoas se baseiam cada vez mais nos comentários de uma notícia e não no texto de uma notícia, e, portanto, todo esse desinteresse também por esses conteúdos, portanto, leva depois a que até mesmo os jornalistas optem por esse tipo, já quase em ato de desespero, muitas vezes, adotem esse tipo de estratégia, não é? Já quem está por trás deste tipo de conteúdos falsos, então esses dominam essas estratégias todas e estão, não têm qualquer preocupação com o que é qualidade, o que é a questão da ética, tudo isso. Não há essa preocupação. A preocupação é de enganar e de manipular as pessoas. Mas a tua investigação aqui debruça-se mais, pelo que eu entendi, em como essas notícias falsas vão reagir ou vão influenciar o leitor, no fundo, não é? Sim, a minha investigação, nós começamos por, em primeiro lugar, tentar perceber se o facto de, quando se fala, muitas vezes fala-se, eu sou de esquerda, tu és de direita. Será que isso, o facto de nós sermos de um determinado partido, de termos uma determinada atitude ou ideologia política, isso se calhar influencia-nos a aceitar determinado conteúdo? Há sempre aquela questão de uma cegueira partidária. Imaginemos que todos nós gostamos de ouvir falar bem de quem gostamos, não é? E se calhar isso torna-nos mais vulneráveis a esse tipo de conteúdos. E, portanto, no sentido de, será que eu, sendo uma pessoa muito filiada ao meu partido, com crenças bem vincadas, será se eu receber conteúdos falsos a reforçar essas minhas crenças, eu não gosto de as receber? E, portanto, também nós procuramos ver se de facto havia aqui uma diferença. Se o facto das pessoas serem de esquerda ou de direita, se havia uma maior tendência a aceitar esse tipo de conteúdos. E a nossa investigação mostra que tanto à esquerda como à direita ambos gostam de reforçar o seu ego. É uma tendência que chama-se uma tendência homofílica, no sentido de que a nossa relação, mesmo até entre amigos, nós criamos amizades com quem partilha os mesmos interesses, as mesmas preferências, não é? O que nós somos nas redes sociais. E, portanto, se nós estivermos numa rede social também, num determinado grupo, onde apoiamos um determinado líder partidário, se recebermos conteúdos onde está-se constantemente a desacreditar o opositor, nós aceitamos esses conteúdos.
E nem sequer há uma tentativa, pergunto eu, de tentar perceber se aquilo é informação verdadeira ou não. Quando alguém gosta do que está a ler, embora seja falso, ou seja, vai acreditar à partida, não vai fazer uma pesquisa para perceber se há mais conteúdo sobre esse assunto. Exatamente. Esse é que é o grande problema da mente humana, de alguma forma. E estes conteúdos exploram muito bem essa nossa vulnerabilidade cognitiva, de alguma forma. Que é o facto de, eu costumo dizer às vezes até aos alunos, se nós nas redes sociais acreditarmos que a Terra é plana, nós formos para o Facebook com essa crença, o Facebook de alguma forma vai nos mostrar que parece que existem milhares como nós, a acreditar que a Terra é plana. E a questão do algoritmo e toda a nossa pesquisa, porque nós, quando estamos nas redes sociais, na internet, é quase como caminhar na neve, deixamos sempre um rastro, não é? E então, na realidade, se nós acreditarmos que a Terra é plana, há milhares no mundo que também acreditam, então vão-se todos juntar nessa bolha e parece que afinal, toda a gente acredita que a Terra é plana. E a mesma coisa acontece com a questão da desinformação, e aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui em Portugal. As pessoas começam a acreditar num mito, começam a acreditar nessas ideias que são fomentadas e que são falsas. Portanto, estamos aqui acho que se calhar é o desafio deste século, é mesmo tentar procurar a verdade. Por outro lado, e também, novamente, é uma pergunta, o grupo que não gosta tanto do conteúdo divulgado, vamos então falar politicamente, falando, sim. Esquerda e direita. Algo agradou à esquerda, por sua vez não agradou à direita, não é? Até porque pode ser diretamente relacionado com alguém que esteja ligado à direita. A direita, por sua vez, não vai fazer a tal pesquisa para tentar desmentir aquilo que diz a notícia? Sim, é assim, a mesma coisa surgiu recentemente, e toda a gente conhece, agora o polígrafo na SIC, não é? O que é que as pessoas, por exemplo, da direita, vão procurar no polígrafo? Conteúdos que reforcem as suas crenças. Conteúdos que venham mostrar que, de facto, as pessoas da esquerda são assim e que estiveram errados nesta situação. Mas não vão buscar outros conteúdos que digam também que os da direita estiveram errados. Portanto, há sempre este arremesso político parte a parte. Ainda que, naturalmente, nós também reparamos no nosso estudo, com alguns inquéritos que aplicamos, pessoas tendencialmente mais radicais, mais extremistas, tendem a ser ainda mais vulneráveis a este tipo de conteúdos. Até porque têm uma tendência mais conspiratória, de alguma forma, e aceitam muito facilmente onde, por exemplo, imaginem-se num caso polémico onde haja algo que saia da norma, então aí já é uma conspiração. Pode já haver aí uma conspiração criada. E essas pessoas, de facto, mostraram ter essa propensão maior. Portanto, nós o que temos agora andado a tentar estudar é como é que nós podemos chegar a estas pessoas. Como é que também os jornalistas podem chegar a estas pessoas? Porque muitas destas pessoas, sobretudo os mais radicais, estão chateados com a sociedade, são antissistema, acreditam que há sempre... a sociedade está dividida entre o nós, o povo, e o eles, as elites, os meios de comunicação, e, portanto, eles estão contra nós. Como é que nós vamos chegar a estas pessoas? E isso acho que é, se calhar, um dos maiores desafios. Até porque assistimos um pouco por todo o mundo a um crescimento dos movimentos radicais, o que também dificulta aqui um pouco o vosso trabalho, não é? O vosso combate à desinformação. Sim, e mesmo estes movimentos radicais são aqueles que também utilizam a desinformação como instrumento e como arma política. Nós vimos agora no Brasil, com o caso de Bolsonaro, não é? E políticos que instigam o ódio, que vimos o assalto ao Capitólio, vimos também isso no Brasil, portanto, que utilizam de facto este descontentamento social e político que existe. E que existe porque também, de facto, os partidos moderados estiveram mal, não é? Foram eles que estiveram no poder e que alguma coisa falhou. Estas pessoas têm alguma razão de ser e de querer, mas que depois tornam-se muito vulneráveis a esse tipo de conteúdos. E depois são também estas pessoas que é mais difícil chegar porque elas não estão predispostas a aceitar.
esse tipo de correções e do que seja. Portanto, é muito difícil. Eu também dou o exemplo, nós tentamos inocular agora as pessoas, que é, vamos pensar no vírus na pandemia, não é? Como é que nós combatemos a pandemia? Foi com uma vacina de forma a inocular o vírus. Então, nós se acreditarmos que a desinformação também é um vírus, não é? E que se transmite e se propaga de forma... e que é até viral, não é? Torna-se viral nas redes sociais. Se calhar a melhor forma agora é inocular as pessoas. E como é que nós podemos inocular as pessoas? Mostrando-lhe formas de que, olha, nem sempre tudo é verdade, é mentira o que está, nem tudo é verdade o que está nas redes sociais. Tenha atenção, veja se o site é de facto um site noticioso. Veja se a peça ou a notícia está assinada por um jornalista. Esse tipo de estratégia e informações que nós temos até dado ao público mais jovem, aos estudantes, de forma a inoculá-los, a dar-lhe uma vacina para combater a desinformação. Acho que se calhar passa mais por aí. Uhum. Mas quais é que podem ser os canais para chegar mais rapidamente às pessoas? Penso também, é alvo da vossa investigação, não é? Sim. Até porque já me tinhas dito que em Portugal há muito ainda a fazer nesse sentido. Sim, há muito a fazer porque, sobretudo, algo que nós notamos, há um desinteresse profundo por consumir esse tipo de conteúdos noticiosos. E toda a gente sabe isso. Portanto, os canais, como é que nós chegamos aos jovens, como é que nós temos algo aliciante para que eles fixem a sua atenção, para que eles saibam que, se calhar, nem todos os vídeos do TikTok e do Instagram são bem assim, não é? E de forma também a desconstruir estes padrões que se criam. Porque as redes sociais criam padrões de beleza, criam padrões de estilos de vida e que na realidade não é bem assim. E que gera muitas vezes algum desconforto e algum stress junto dos jovens. Não é? Se nós formos pensar um jovem que tira uma foto e que acha que até está bonito e depois não tem um único gosto, quer dizer, a pessoa fica assim, bem, então ninguém gostou da minha fotografia. E será que é isso que está a dizer a rede social? Não é? É complicado e pode ter consequências muito sérias. Exatamente. E, portanto, ao nível da atuação, acho que também passa pelas escolas. Por exemplo, no ensino secundário há uma disciplina que criou bastante ruído, que era a cidadania. E até há aí um caso polémico por parte da educação da igualdade de género e não sei o quê, que fazia parte do programa da disciplina cidadania. Acho que se calhar também devia haver algo relacionado à literacia pós-mídia, porque nós temos que ver que, embora os professores não sejam os nativos digitais, eles são. Eles hoje, a partir ainda não têm um ano e já têm um tablet nas mãos, não é? Portanto, tem que haver uma formação mais direcionada para eles. E temos que revolucionar de alguma forma a parte do ensino. Mas não só os jovens são influenciados por estas notícias, não é? Até porque muitas vezes o tema política nem interessa tanto aos mais jovens. E como é que se faz chegar a verdade aos que não são tão jovens? É assim, quem não é tão jovem ainda é mais tem ainda mais tendência nós também reparamos no nosso estudo, as pessoas mais velhas são, de alguma forma, têm mais tendência a crer nesse tipo de conteúdos. Em primeiro lugar, porque entraram mais tarde para o universo digital. Depois, a própria pandemia acelerou a transição digital de uma forma brutal, em que muitas vezes algumas pessoas entraram na internet pelo Facebook, logo. Não tiveram aquele trabalhar, aquela adaptação que os jovens tiveram no outro tempo. E isso também, de alguma forma, torna-os um pouco mais vulneráveis e inocentes, em algum sentido. E depois, são também eles que são os mais filiados a partidos, são também eles aqueles que têm crenças mais fortes em termos políticas. E também são aqueles que toleram cada vez menos que alguém lhe diga que eles estão errados. Portanto, estamos aqui perante um grande desafio de como chegar a
a estas pessoas. Acho que João também... Pedro, deixa-me só interromper-te. E até porque acredito que nessas pessoas mais velhas ainda haja em muitas delas aquela falsa crença de que está na internet é verdade, não é? Sim, e muitas vezes vem uma imagem, não se questiona, não quer dizer, a imagem está ali, como é que... porque não tem conhecimento das ferramentas que existem. Como é que aquela imagem foi, de alguma forma, manipulada, não é? Como é que aquele vídeo, se é aquele senhor que está ali a falar, é a voz dele e tudo, como é que não há de ser ele que está a falar? Portanto, não tem conhecimento de que é possível fazer montagens, de que é possível. Exatamente. E, portanto, e se nós formos ver também, até outros estudos têm mostrado, o público vulnerável são mesmo essas pessoas. E também associado também a uma menor nível de escolaridade, naturalmente. Portanto, está tudo muito correlacionado. E nós verificamos isso também aqui em Portugal, que havia essa tendência de quanto mais velha, com menos escolaridade, maior é a sua tendência para acreditar nesse tipo de conteúdos. Independentemente de assuntos políticos. Se nós lhe apresentarmos notícias falsas ou conteúdos desinformativos sobre outro tipo de assunto, mesmo assim eles apresentam essa tendência em acreditar mais facilmente. Até agora, nós estamos mais no processo de identificar a audiência. Tentar ver quem é que quem é o público vulnerável. E depois tentar também procurar junto das entidades competentes. Porque acho que também passa por as redes sociais. Passa sobretudo pelas redes sociais. Tentar regular esse tipo de desinformação, tentar bloquear essas publicações, e algo está a ser feito já nesse sentido, não é? Mas é complicado porque depois mete também a liberdade de expressão. É assim, quem proíbe a mim... Então agora o Facebook está a limitar aquilo que eu estou a dizer. Eu acho que isto é verdade, o que eu estou a dizer. Provem que eu estou a dizer o contrário. Provem que é mentira, não é? E, portanto, viola aqui a minha liberdade de expressão. E há toda esta questão agora já jurídica que mexe com aquilo que é regular as redes sociais, que é muito complicado, não é? Eu costumo dizer que o Facebook, e sobretudo o Facebook, é o maior país do mundo, não é? É que ele tem mais habitantes. É o verdadeiro significado da aldeia global, não é? Exatamente. Então, torna-se, de facto, uma tarefa árdua que tem que ser continuada. Se calhar, digo eu isto em jeito de opinião, o caminho mais fácil seria mesmo que essa percepção e essa consciência estivesse nas pessoas. Que não se limitassem a acreditar em tudo o que vem e que já pudessem ir pesquisar. Portanto, se calhar o caminho será por aí, com essas dificuldades todas que há em termos de liberdade de expressão, como falavas, porque aí realmente mexe com muita coisa, será mesmo uma educação, não é? Como também já referiste aqui, é educar as pessoas para a percepção do que é real dúvida. E não é. Sim, também ter algum sentido crítico, não é? Porque depois nós pecamos por outro lado. Quando por exemplo, os jornalistas do Polígrafo estão a tentar ter uma missão benévola, não é? Um bom objetivo em desmascarar conteúdos informativos. Mas eu pergunto assim, e eu sou um bocadinho cético em relação a esse tipo de conteúdos. Porquê? A minha avó não tem redes sociais. Então ela está a ver o Polígrafo SIC. As informações estão-lhe a chegar através da televisão. Não é? E depois só no final da peça há que dizem que o conteúdo é falso. Para a minha avó, o que está a ser ali transmitido é um telejornal. É o jornalista que ela vê todos os dias. É no canal que ela vê todos os dias. É logo a seguir até ao telejornal. E, portanto, sai aquela pergunta no ar e depois, e nós sabemos que uma pergunta é uma afirmação. E está a ser alimentado aquele conteúdo, e depois, no fim, saiba se é verdade ou se é mentira. E pode nem sequer chegar a assistir ao fim, porque podem tocar a campainha, ou pode tocar o telefone e ficam-se por ali. Exatamente, e ela não tinha. E nós sabemos que esse tipo de conteúdos, é uma espécie de transferência da rede social para a televisão, não é? E ela não tinha acesso a esse tipo de... Ela não saberia se
o Putin, por exemplo, estaria mesmo num vídeo a falar sobre a Rússia nas redes sociais, no TikTok, não é? Se ela nem sabe, por exemplo, o que era o TikTok. Mas assim acaba por o jornalista trazer-lhe também esses conteúdos informativos. Portanto... Ou seja, na tua opinião, então a televisão não será o meio mais indicado para fazer esse desmentido? Não. Ou também tentar deixar pôr de parte um bocadinho a questão sensacionalista que o programa acaba por ter. Também para prender o telespectador até ao final. Porque se dissesse logo se era mentira, acabava por perder algum... isto é uma espécie também de novela, tem que ter um bocadinho de suspense, não é? Para criar alguma curiosidade. Portanto, é muito complicado. João Pedro, todo este trabalho que tens estado aqui a falar, valeu-te então a distinção de Jovem Investigador do Ano pela conceituada revista Social Sciences. Isto para ti foi assim uma surpresa quando soubeste da notícia? Sim, foi uma surpresa que não estava à espera, sobretudo sendo um prémio internacional, não é? E acreditando que eu também ainda há pouco tempo que ando nestas andanças, mas acho que também mais do que a quantidade, eles também valorizaram a qualidade. E considerando também que é uma área recente e que em Portugal ainda carece muito de investigação. E, portanto, como nós ainda há poucos colegas também a investigar sobre o assunto, também porque somos poucos, não é? E acho que foi mais por aí de valorizar aquilo que se fez em tão pouco tempo e também tentar... E a investigação é isso que procura, não é? Tentar obter respostas para um problema que é também recente em Portugal. Por exemplo, nós, enquanto que nos Estados Unidos, a partir de 2016, houve toda essa... Nós só em 2019 é que começou a haver desinformação a ser utilizada como na campanha eleitoral. E que coincide, curiosamente, com a eleição pela primeira vez em Portugal de um partido da direita radical. Estará diretamente associado, segundo a vossa investigação? Sim, a nossa investigação ainda não mostra, é difícil dizê-lo, mas nós também podemos dizer que não havia a vigilância por parte dos meios de comunicação e de toda uma comunidade académica por parte da ação daquilo que era a atitude desse tipo de partidos. É que agora passou a ser vigiado, passou a ser auscultado constantemente, não é? E, portanto, também segue um bocado... Quer dizer, é natural que isso em Portugal tinha que acabar por aparecer um partido com essas ideias, porque havia pessoas a defender essas ideias que não há nos outros países. E Portugal até era uma exceção até então. Demorou mais um pouco, mas acabou por chegar e em termos agora de ciência política está justificado e é normal que assim aconteça. Agora, com a questão da desinformação, de facto, começou aí nessa campanha eleitoral a ser problemático, porque depois também ainda não havia programas polígrafos, não havia nada disso, não é? E passou também a haver, não é? Tornou-se popular a palavra fake news em Portugal e agora a problemática já não assenta tanto nas fake news, mas noutros conteúdos desinformativos que são muito mais... que exigem menor esforço, porque as fake news exigem que se leia, não é? Então agora há outros conteúdos, como vídeos, como imagens, como os memes que as pessoas gostam tanto de partilhar, até na brincadeira, não é? Mas a brincar, não é? Muitas vezes a sátira e o gozo é um motivo muito de tentar enganar e de persuadir as pessoas para outros caminhos. Mas acho que foi por aí. E pronto, e foi muito... Fiquei muito contente. Tu pertences, portanto, o Centro de Investigação a lá que pertences é da Universidade da Beira Interior. É o Centro de Investigação LabCom. É um centro de investigação muito na área, no campo científico das ciências da comunicação, muito bem conceituado a nível nacional, onde de facto reúne muitos investigadores na área das ciências da comunicação, desde o jornalismo à publicidade, à comunicação política. E, portanto, tal como eu, outros colegas, mesmo professores na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, também eles estão
estão associados a esses centros, porque também onde tiraram os seus doutoramentos, não é? Isso nasce também dessa ligação com a faculdade. Uma pessoa, o doutoramento é aquilo que é a nossa primeira relação com a investigação. Então, começando a ser desenvolvida aí nesse centro, e onde temos todo o apoio, onde temos também, trabalhamos em equipe, resulta daí essa... E a tua tese de doutoramento também estava, de certa forma, ligada com este tema? Está totalmente ligada. A minha tese de doutoramento, de facto, tinha esta pergunta de investigação, de se tentar perceber se a ideologia política e partidária de esquerda e direita se influenciava a crença em notícias falsas. É também uma das primeiras teses de doutoramento em Portugal sobre notícias falsas, sobre a crença em notícias falsas. E acho que, pronto, é mais por aí. Enquanto professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, também já aproveitas, vá lá, esse facto para tentar incutir nos teus alunos essa percepção para diferenciarem uma notícia falsa de uma notícia verdadeira? Sim, é curioso, por exemplo, e até também no tempo da Julieta, acredito que não havia ainda ainda não há, mas não havia uma disciplina propriamente dita sobre este tipo de assuntos. Não é? Agora, está cada vez mais presente nos nossos conteúdos das unidades curriculares algo relacionado com a literacia digital e com a literacia pós-mídia. E esta literacia digital passa por estas ações de formação, passa por estas questões ao nível da sensibilização também, porque sobretudo os jovens e sobretudo as ciências da comunicação, que são da área, eles acreditam, eu ser enganado, eles dominam muito bem as redes sociais, tudo isso. Mas a verdade é que todos nós somos vulneráveis a esse tipo de conteúdos. E agora, com a extensão da inteligência artificial a uma velocidade alucinante, um desafio também agora... Digo já para os professores, porque, como sabe, a inteligência artificial é agora como o ChatGPT, não é? Que pode muito bem criar trabalhos, criar textos, criar tudo e mais alguma coisa. E, portanto, tem que haver aqui um papel da nossa parte de alertar os alunos para o uso exagerado desse tipo de ferramenta. Portanto, isto vai ser um desafio constante, até porque com essa inovação, como é o caso da inteligência artificial, portanto, é sempre um desafio e que vai também necessitar de novas medidas, não é? Consoante a evolução. Sim, curiosamente, discutimos e aqui, pronto, eu também dou uma unidade curricular no Instituto Politécnico de Bragança, em Mirandela, no polo de Mirandela, e nós discutíamos há pouco tempo qual seria o futuro da humanidade. E é curioso que aqueles filmes distópicos como o Matrix e o Exterminador Implacável parece que estavam tão distantes e agora parece que estão tão próximos. Não é? Em que nós, se calhar, no futuro, agora fugindo um bocadinho àquilo que é o tema, mas no futuro, se calhar, a inteligência artificial vai fazer com que pudesse estar aqui o meu avatar e o avatar da Julieta a conversar e numa sala totalmente virtual e portanto nós não tendo uma presença física, portanto também a relação da sociedade vai mudar e isso também nos vai moldar a nós, não é? Mas talvez a própria inteligência artificial pudesse ser aqui um grande facilitador deste esclarecimento acerca das notícias verdadeiras e falsas. Porque poderia ela própria ser programada de forma a fazer ela a identificação dos conteúdos que são falsos. E também já existe alguma programação nesse sentido, que é chamada Machine Learning, em que... E, por exemplo, imaginemos um determinado texto noticioso falso tem estas características, utiliza uma linguagem mais informal, os títulos são mais curtos, utiliza mais pontos de interrogação e de exclamação e etc. Então, esta linguagem, de alguma forma informática, também atribuída à máquina, ela própria também pode então identificar esse tipo de conteúdos. Só que
É facilmente manipulável, não é? Sim, pode-se identificar, ok. Então, a partir do momento que identificamos, temos o poder de bloquear. O grande problema, e até para as pessoas perceberem em casa, é que o jornalismo digital, não é, vive da publicidade, também ela digital, publicidade que está presente no site. Muita parte dessa publicidade não é só de anunciantes físicos, mas também de alguns anunciantes que surgem através dos leilões que a Google faz, etc. Não é? Por isso que nós, se vamos ao IKEA comprar uma cama, nós depois entramos no site da Onda Livre e aparece lá uma recomendação do IKEA se queremos também comprar um guarda-fatos. Não é? O problema é que a Google não... E isso, bem, ajuda ao modelo de negócio do jornalismo. O problema é que a Google não distingue o que é o site da Onda Livre do que é o site noticiasfrescas.com. E, portanto, a Google simplesmente distingue... vamos ver qual é aquele que tem mais visualizações. Certo. Então vamos direcionar para lá a publicidade. E é aqui que também há uma grande motivação em criar este tipo de conteúdos. Porquê? Então, eu vou criar um blog em que intitulo Notícias Frescas, vou começar a criar conteúdos falsos de toda a espécie para lá, para levar pessoas para o site. Então, e ganhar dinheiro. A Google começa a atribuir publicidade. E, portanto, esta questão tem uma dimensão muito maior do que aquela que nos é possível a nós controlar. Portanto, em jeito de conclusão, ainda há muito a fazer, não é? Sim. E se quiseres aproveitar o momento para deixar um recado às pessoas, principalmente aos leitores, aos consumidores de notícias, força. Bem, o recado que eu deixo é questionar sempre se há algo que pode de alguma forma não parecer ser assim tão verdade. Terem atenção, basta terem atenção simplesmente o endereço da página. Se o endereço da página será se é de um site de notícias? Será que a notícia está assinada? Quem é que é este senhor? Será que o site tem uma ficha técnica, não é? Como todos os sites de notícias têm? Basta esta simples atenção para que muitas vezes evitemos estar enganados e ter discussões até com colegas e amigos sobre assuntos que sequer não existem. Acho que é mais por aí. João Pedro, muito obrigada por esta conversa, muito interessante, também muito útil, certamente para quem nos ouve e nos vê. E mais uma vez, parabéns pela distinção e que venham muitas mais. Sim, esperamos. Muito obrigado. Obrigada também a si. Já sabe, siga estes conselhos que o João Pedro Batista deixou ficar aqui no nosso programa. Quanto a mim, volto a juntar-me assim no Conversa Aberta na próxima terça-feira. Boa noite. Conversa Aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, aqui na Onda Livre.